O crime do artigo 178, emissão irregular de conhecimento de depósito ou órgão. Emitir conhecimento de depósito ou órgão em desacordo com disposição legal. Emitir, expedir, pôr em circulação, né? Quando a gente fala em conhecimento de depósito ou órgão, né, a gente vai direto lá no decreto 1102 de 1903. Um decreto aí com 117 anos, né, que ainda está em vigor, que diz respeito aos armazéns gerais. Né? A gente vê muito isso na área de porto, né, mas para o interior aqui a gente tem visto também. Né? O que são esses armazéns gerais? Aqueles estabelecimentos privados destinados à guarda de mercadorias de terceiros. Né? Então, por exemplo, uma empresa ela construiu vários produtos lá, ela precisa ter um lugar para guardar e não tem. Para onde ela manda? Ela manda para esse armazém geral. Esse armazém é quem guarda. Né? E esse conhecimento de depósito ao órgão, né? Eles são títulos de crédito. Né? Não sei se vocês já aprenderam lá em direito empresarial. Se não aprenderam, vão aprender, né? O conhecimento de depósito é um título de crédito correspondente às mercadorias que estão lá no armazém geral. O órgão é um instrumento de penhor dessas mercadorias, né? Que você deixa em garantia essas mercadorias. Esse é o órgão. Quando fala emitir em desacordo com disposição legal, né, que é o decreto 1102 de 1903, a gente está tratando de uma norma penal em branco, né, que nos remete lá para ver se aquela operação foi ou não de acordo com a lei. Né? Sujeito ativo e passivo, emitir o conhecimento de depósito ou órgão, pode ser qualquer pessoa, pode ser quem seja ou em regra, né, de quem seja do armazém geral. Né? O que mais que a gente tem aqui? Eu nunca vi um crime desse aí, né? Mas pode ser que nos grandes centros, né, perto dos portos e aeroportos, né, a gente tenha mais desse tipo de crime. Ok? O artigo 179 fala de fraude à execução. Esse aqui a gente já vê com mais frequência, né? Fraude à execução, então tá lá, fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Então, ó, fraudar, né? Iludir, enganar, com o fim de lesar alguém, né? Alienando. Depois eu vou falar da execução. Alienando, vendendo, né? Desviando quando você leva a um local desconhecido, destruindo quando você acaba com o bem, né? Danificando quando você estraga, né? Reduzindo o seu valor, né? Destruindo, você deixa ele sem utilidade, danificando, você pode só reduzir o seu valor, mas ele continua ainda em utilidade. Execução, aqui a gente está falando da execução forçada, que vocês devem ter visto lá em teoria geral do processo, né? Viram em passant, né? Porque a execução vocês vão estudar mesmo lá não sei se no quarto ou no quinto ano, talvez no quinto ano, vocês vão estudar o processo de execução. Então, mas é aquela execução forçada, né? Que o sujeito não paga, né? Aí o credor entra com a ação de execução para receber, e essa execução pode ser de título extrajudicial, como pode ser uma execução judicial, não importa, mas execução forçada, aquela que se entra judicialmente para receber. O que o legislador pensou no artigo 179? O que é que garante o pagamento de uma dívida? São os bens do devedor. A partir do momento que ele se desfaz dos seus bens, o credor fica no prejuízo, porque ele não terá como receber. Então, quando a gente fala aqui, ó, fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo, danificando bens ou simulando dívidas, ele simula uma dívida anterior àquela para permitir até às vezes uma execução anterior a essa de agora, para que o outro pseudo-credor, né, penhore o bem, garanta o bem, e o credor real, efetivo, acaba não recebendo nada. Né? Então, na verdade, essa fraude à execução, ela pressupõe uma ação de execução e a citação válida
do executado, né? A gente volta lá para o processo civil, né, para ver como é que se dá a citação válida, né? Como é que a gente sabe se há ou não o processo de execução, para poder saber se a gente tem um crime. Não há necessidade de penhora, há necessidade apenas da execução com citação válida, né? E o conhecimento que ele tem da execução forçada. É um crime de ação penal privada, né? Somente se procede mediante queixa, aqui que está no parágrafo único, e não vamos confundir, né? Precisa ter ação de execução, porque se não tiver ação de execução e houver essa situação aqui, fraude, de alienar, desviar, destruir, danificar ou simular, a gente vai ter uma fraude contra credores, né? E quando a gente fala em fraude à execução, né, embora no primeiro momento a gente tenha aquela ideia de um crime contra a administração da justiça, a gente está pensando muito mais aqui na afronta ao patrimônio do credor, lembrando aquela máxima que é o patrimônio do devedor que garante o pagamento da dívida. Ok? Vamos entrar agora no crime de receptação, né, que a gente vai ter que usar mais de um vídeo, né, para isso. E está aqui no artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Então a gente tem duas situações aqui. Um crime de receptação própria e imprópria, né? Quando a gente fala de crime de receptação própria, é quando ele vai até aqui, coisa que sabe ser produto de crime. Então, ó, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime, a gente está numa receptação própria. Quando que ele aqui, ó, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba, oculte é uma receptação imprópria, né? Porque ele próprio não está adquirindo, recebendo, ocultando, mas ele está influindo para que o outro o faça. A gente está tratando aqui de um crime acessório. Por que crime acessório? Né? Que também é chamado de fusão ou parasitário, porque ele exige obrigatoriamente um crime antecedente. Qual que é o crime antecedente? Qualquer um deles. Mas há necessidade da prova material do crime antecedente. Aquela prova da materialidade do crime. A gente precisa ter isso do crime antecedente. Por quê? Ele fala aqui, ó, coisa que sabe ser produto de crime. Então há necessidade do crime antecedente. Mas mesmo assim, ele é um delito autônomo, né? Como está no parágrafo 4º do artigo 180. O que quer dizer isso? Que o crime de receptação, ele independe da punição do autor do crime antecedente. É claro que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Por que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso? Porque quando a gente fala que ele independe, não significa que não precisa existir. Né? Nós já falamos no começo que um dos requisitos, né, para ele ser acessório ou difusão parasitário, ele exige a prova da materialidade do crime antecedente. Só que não é necessária a punição do autor do crime antecedente para que ele exista, só a prova material do crime. É claro que se a gente tiver uma absolvição do crime antecedente, de o juiz reconhecendo categoricamente que não houve crime, ou que não há prova do crime, aí ele acaba excluindo a receptação. Por quê? Porque a gente tira aqui o crime antecedente, ele não existe mais, então a gente acaba desaparecendo com ele, né? Tirando uma elementar do crime. Tá? Então é importante isso, ele é acessório, ele precisa da prova material do crime, mas ele não precisa que o agente do crime antecedente seja punido. Ele não precisa disso, ele não tem essa ligação com ele. A ligação entre receptação e o crime antecedente é uma ligação de conexão ou continência, que vocês vão ver lá no processo penal. Não é uma ligação de obrigatoriedade, né, de necessidade, né? Ele só vai existir se o outro também existir e tiver resultado. Não.
Ele só vai existir se o outro existir. Independe do resultado dele. Ok? Vamos continuar mais.